E começou a mesma frescurinha, a mesma landainha de sempre, né? Zenit para negociar jogador com o Flamengo. Agora a informação que temos é que o Zenit da Rússia recuou nas negociações com o Flamengo para liberar Claudinho. E acredite se quiser, meus amigos, pois é, ainda ofereceu uma renovação de contrato para o jogador. Henrique, mas o jogador quer vir para o Flamengo. Só que o clube russo é difícil negociar. O Flamengo vai bater o martelo? O Flamengo vai seguir nas negociações? O Flamengo vai seguir tentando. Essa é a informação que temos. Mas, a princípio, o time russo já deu aquela recuada, na verdade, nessa situação sobre Claudinho. Eu vou falar sobre isso, a verdade que está acontecendo sobre Claudinho, o Zenit da Rússia e tudo e muito mais. Situação envolvendo Gabigol, tem clube interessado em Gabriel Barbosa, também tem renovação de contrato pintando aí, hein? O Flamengo vai renovar com o Gabriel Barbosa, preparação do Flamengo para o próximo jogo, então não perde nada. Já cola comigo, aproveita se você ainda não é inscrito no nosso canal. Convido você a se inscrever, ativar o sino da notificação, deixa teu like, compartilha esse vídeo com essa nação maravilhosa. Bom, deixa eu trazer aqui uma excelente notícia envolvendo o atacante Everton Cebolinha, tá? A informação que temos é que, diante do que foi apresentado ontem no CT do Ninho do Urubu, o jogador está confirmado para o próximo jogo, está de volta aí, né? Fase final, totalizando a finalidade da lesão, né? De recuperação da lesão no quadril. Treinou ontem com o grupo, nessa última segunda-feira, na reapresentação para valer do elenco para se preparar para o jogo contra o Criciúma agora no próximo sábado. Vale lembrar que o Flamengo também tem a situação do Bruno Henrique, que está no departamento médico. A princípio, o Bruno Henrique ainda segue de fora. O Bruno Henrique ainda não está fazendo trabalho de transição. Vamos aguardar essa semana, mas é dúvida para o jogo contra o Criciúma. A Everton Cebolinha já voltou a treinar com o grupo nessa segunda-feira de forma integral. Situação envolvendo o Quarteto Uruguai. A informação que apuramos é que o Quarteto Uruguai só volta aos treinos amanhã, nessa quarta-feira. Isso porque o Flamengo decidiu dar um dia de folga aos jogadores que estavam a serviço da seleção uruguaia. Vai dar um dia de folga aos jogadores e amanhã estarão aí presentes, né? Junto com o grupo no CT do Ninho do Urubu. 3 dias de preparações aí para o Quarteto Uruguai. Rascaeta, Matias Vinha, De La Cruz e Varela. Amanhã treina quarta, quinta e sexta. Lembrando que o Flamengo viaja depois do último treino na sexta-feira para Brasília, aonde enfrenta o Criciúma pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro no estádio Mané Garrincha. Bom, trazer uma informação importante aqui sobre Schola, porque muita gente está comentando muito essa situação do Schola, inclusive boa parte criticando o Flamengo porque ainda não exerceu a opção de compra do jogador. Estão até voltando a falar sobre a situação envolvendo o Richard Rios, que hoje está no Palmeiras, jogando na seleção colombiana, jogando muito. O Flamengo deixou escapar assim do nada, não exerceu a opção de compra. Preço de banana, o jogador foi embora, foi para o Palmeiras agora. O Palmeiras está lá com ele, jogando muito. E agora tem a situação do Schola, que também é um jogador muito importante, que realmente é importantíssimo para a equipe sub-20 do Flamengo. O contrato de Schola por empréstimo acaba agora no dia 31 e até o momento o Flamengo não chegou a uma definição sobre a situação do futuro do jogador. O jogador pertence ao Remo Star da Nigéria, está emprestado ao Flamengo até o dia 31, só que agora aparecem clubes interessados em Schola, como por exemplo o Atlético Mineiro é um grande interessado e vem monitorando a situação do Schola passo a passo, inclusive já procurou os empresários de jogador. Só que dentro do Flamengo ainda não foi definido nada. Se o jogador vai sair, vai embora, se o Flamengo vai exercer ou não vai exercer a opção de compra. A ideia do Flamengo é exercer a opção de compra. Mas vai lembrar que essa semana o atacante Wellington, de 18 anos, deixou o Flamengo, que também estava por empréstimo. Acabou o contrato dele em janeiro. O Tite pediu aí para dar uma extensão de contrato de Wellington até o meio do ano, foi até junho agora. E deixou e foi para o Juventude. O Flamengo não exerceu a opção de compra do jogador. O jogador voltou para o Juventude. Pode acontecer com o Schola? Pode acontecer. Só que o Flamengo ainda não definiu nada, gente. Como tem muita gente aí falando, o Schola vai... Não, o Schola pode continuar. O que não pode é o Flamengo desqualificar o elenco que tem aí o Mundial de Clube da categoria agora em agosto contra o Olympiacos no Maracanã, né? Aí fica difícil. Vamos ver o que deve acontecer. Eu vou seguir focado sobre a situação para deixar você sempre muito bem atualizado. Mas o que você faria, você sendo o Flamengo? Você pagaria a opção de compra e manteria o Schola no elenco sub-20? 19 anos apenas o Schola tem.
atacante, e foi muito importante no título, né, da conquista da Copa Libertadores da categoria Sub-20 agora em março. Então assim, você sendo Flamengo, você pagaria ou não pagaria essa opção de compra que gira em torno de 500 mil dólares para o Flamengo comprar em definitivo o jogador? Fique à vontade, deixe nos comentários a sua opinião. Mudando de assunto aqui, vamos falar rapidinho aqui sobre o Matheus Gonçalves, porque o Flamengo, só essa semana, 2 semanas atrás para cá, o Flamengo recebeu 2 propostas de 2 clubes do futebol brasileiro por Matheus Gonçalves. O primeiro clube que chegou a oferecer a proposta foi o Fortaleza, tentou a contratação do Matheus Gonçalves por empréstimo. Até o final deste ano o Flamengo vetou, o Flamengo não aceitou. E o outro foi o Red Bull Bragantino, que veio com uma oferta de compra de 5 milhões de euros, 30 milhões de reais na cotação atual, pela compra de 50% do garoto Matheus Gonçalves, do mais querido Brasil. O Flamengo também recusou essa oferta. O Flamengo entende que pode conseguir uma oferta melhor para Matheus Gonçalves, garoto promissor, que inclusive, né, entrou contra o Fortaleza, entrou muito bem. Então o Flamengo está também nessa situação aí do Matheus Gonçalves. Acredito que pode pintar algum clube, como tem clubes interessados, mas não chegou nenhuma proposta oficial para avaliar ainda esse ano, mas tem clubes interessados sim, do velho continente, em Matheus Gonçalves, monitorando o jogador. E o Flamengo acredita que pode chegar, ainda nessa janela de transferência, uma proposta convincente para o mais querido para o jogador. Então vamos aguardar aí para ver o que deve acontecer. O Flamengo recusando Fortaleza e também Red Bull Bragantino, que no Brasil o Red Bull é um grande interessado no futebol do Matheus Gonçalves, desde o tempo de empréstimo lá, no último ano, agora 2023, jogou muito bem lá. Bom, se falando sobre contratações, chegada de clubes interessados em jogadores do Flamengo, olha só isso aqui agora, que saiu lá no portal turco Fanatik, é que o Fenerbahçe demonstrou interesse na contratação de Gabriel Barbosa, o atacante Gabigol do Flamengo. O portal destaca que o clube turco já fez os primeiros contatos para saber a situação do jogador. O técnico português José Mourinho já teria aprovado a contratação de Gabigol na equipe turca, meus amigos. Ainda segundo o veículo de informações local de lá, o valor da transferência de Gabigol é avaliado em 8 milhões de euros, 47,7 milhões de reais na cotação atual. Vale destacar que Gabigol tem contrato com o Flamengo só até o final deste ano. E até o momento pode assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe. Inclusive tem proposta de pré-contrato na mesa de Gabigol, do Palmeiras. Palmeiras quer o Gabigol. Aí o Flamengo, a informação que temos é que o Flamengo vai sentar novamente com o Gabigol e o empresário para definir o futuro de Gabigol para valer, e o Flamengo não descarta renovar o contrato de Gabigol. Olha só, a situação acontecendo, uma reviravolta aí, né? A situação do Gabigol no Flamengo. Pode sim Gabigol continuar no mais querido Brasil, ter uma renovação de contrato e continuar no Mengão queridão. De acordo com as informações que apuramos, o Flamengo prepara uma proposta de 3 anos de contrato para Gabriel Barbosa, nação. E aí, o que vocês acham? Flamengo deve ou não deve renovar com o Gabigol? Deixa aqui nos comentários a sua opinião. Agora, mudando de assunto, vamos falar sobre essa novela Claudinho no Flamengo. Cara, eu falei para vocês, volto a falar, e antes de falar sobre essa situação envolvendo a decisão do Zenit da Rússia, já vou falando aqui para a diretoria do Flamengo, para eles fecharem a porta também para esse clube russo. Chegar interessado em algum jogador do Flamengo, veta, não sai de jeito nenhum, a não ser que pagar a multa de Wesley agora, vamos dar um exemplo, Flamengo vai subindo para 200 milhões de euros, quer levar o jogador, paga multa. É isso aí, tem que ser assim, paga multa. Informação trazida por jornalista Vene Casagrande sobre o que está acontecendo nesse exato momento, uma nova atualização sobre a situação do Claudinho, é o seguinte, é que o Zenit recuou na negociação com o Flamengo e ofereceu uma proposta de renovação de contrato ao Claudinho. Segundo um membro da diretoria rubro-negra, ele ainda falou o seguinte: os russos são difíceis demais de negociar, por isso não podemos comemorar só com o contrato assinado. Estamos tentando ainda, né? Ainda está tentando, o Flamengo ainda está tentando. É um jogador que acreditamos que vai qualificar demais ao elenco, afirmou uma pessoa ligada à diretoria do Flamengo. Então, olha, é complicado, né, gente? É complicada a situação do Claudinho, é o que eu falo, né? Já falei, vai se arrastar mais dias, o Flamengo vai tentando, mas vai se arrastando, a janela acaba e não contrata ninguém. A diretoria do Flamengo não agirá com pressa em nenhuma negociação desta janela de transferência. Dirigentes
entende que precisa ter cautela nas tratativas para evitar que o preço dos jogadores alvos sejam inflados pelos clubes. Além disso, o Flamengo acredita que adotar cautela faz com que os clubes sejam obrigados, em algum momento, a ceder nas tratativas. Desse modo, a estratégia tem o objetivo de amenizar os gastos rubro-negros na janela. Então, vamos ver o que deve acontecer, porque a situação é delicada. A situação é... Eu, sendo o Flamengo, partiria para outra. Ver aí essa proposta aí, realmente, né, essa contraproposta da Lazio, da Itália, por Marcos Antônio. Fecharia essa contratação, porque a torcida vai perdendo a paciência. A torcida perde a paciência. Essa é a verdade. A torcida não gosta desses mimimi todo, não, hein? A torcida quer uma solução. A torcida quer uma solução. Se não vai contratar, deixa esse cara pra lá. Pronto, acabou. O cara quer vir, beleza. O jogador quer vir para o Flamengo. Mas o problema não é Claudinho. O problema é o clube russo. Então fecha as portas pro clube russo. Ó, a partir de hoje a gente não negocia nenhum jogador com vocês mais. Não tem negociação entre a gente. Fechado para vocês. Ponto final. É assim que funciona. É assim que funciona. A minha opinião é essa, tá? Partia para outra, essa é a minha opinião. Bom, vamos ver o que deve acontecer. É claro, vou seguir focado com tudo, para deixar você sempre muito bem informado de tudo que acontece no nosso rubro-negro mais amado e mais querido do Brasil. Quero deixar um forte abraço para cada um de vocês. Muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pela sua companhia. Fico com Deus, até a próxima. Saudações rubro-negras. Tamo junto.